Há algum tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre uma história de um atentado terrorista que supostamente nunca ocorreu. Como eu gostei daquele vídeo, eu decidi trazer hoje mais uma teoria estranha sobre algo que nunca ocorreu. Pelo menos na teoria, né? Estamos falando sobre Conspiration 58, uma teoria que diz que a Copa do Mundo de 1958 jamais ocorreu. Em maio de 2002, com a Copa do Mundo da Coreia e do Japão já batendo na porta, um documentário sueco chamado Conspiration 58 surgiu. O documentário segue uma associação ultra secreta chamada apenas de KSP-58, que teria trabalhado junto à CIA nos anos 50 e 60, a fim de provar um experimento. Esse experimento consistia em testar como a mídia conseguia manipular a população de um país, e para isso usaria a Copa do Mundo como teste. Segundo o documentário, a Copa, que seria realizada na Suécia em 58, teve alguns problemas de infraestrutura e a Copa teria de ser adiada. Devastada com essa previsão, a FIFA aceitou cooperar com a farsa, orquestrando jogos falsos sediados nos Estados Unidos. Todos os jogos eram armados, conivência total dos jogadores e das seleções, incluídas na farsa, entre elas o Brasil de Pelé e companhia. O documentário é fruto de um grupo, também chamado Conspiration 58. Que surgiu no início do século para reunir evidências sobre a possível fraude. O grupo, por sua vez, se baseou na tese do historiador Bror Jacques de Warne, que alegava que a Copa era, na verdade, um experimento de propaganda da CIA durante a Guerra Fria. Para embasar ainda mais as suas alegações, o documentário ainda traz algumas pessoas da própria Copa, como o ex-presidente da UEFA Lennart Johansson, que na época do documentário ainda presidia a entidade. Lennart Johansson dizia no documentário que desde o surgimento da teoria, ele recebia cartas raivosas de fãs do futebol, o ameaçando de morte, e isso o fazia ser um inimigo da tal conspiração. E os jogadores suecos que estiveram na Copa de 58 também deram seus testemunhos. Os jogadores também alegavam que eram perseguidos e ameaçados por fãs de futebol desde que a farsa teria sido descoberta. Uma das evidências mais repetidas pelos conspiradores é que a Suécia não teria estrutura suficiente para sediar um evento daquele porte na época. Além disso, os prédios ao redor dos estádios não eram condizentes com a arquitetura local da época. Seduzida pelo poder financeiro dos Estados Unidos, a Suécia teria concordado em abraçar a farsa para alavancar a economia local. Segundo Bror Jacques de Warne, o tamanho das sombras projetadas pelos jogadores no campo denota que as partidas só poderiam ter ocorrido em um lugar do mundo naquela época, a costa oeste dos Estados Unidos. Mais precisamente Los Angeles, onde a Copa teria sido gravada e orquestrada. Isso porque a latitude da Suécia, muito mais ao norte que a Califórnia, geraria sombras mais curtas. Uma outra evidência fortíssima de que esse torneio teria sido forjado está justamente na sua maior estrela, o Rei Pelé. Em 58, Pelé era um menino de 17 anos e passeou em campo. Foi vice-artilheiro com 6 gols, sendo que 2 deles foram na final. Um deles foi uma obra-prima, reproduzida até hoje em qualquer retrospectiva da história das Copas e do próprio rei do futebol. Esse gol, segundo os teóricos, teria sido bonito demais para ser real, então é mais provável que ele tenha sido forjado em combinação aí com os jogadores suecos. Mas por que o Pelé? Simples, para a CIA era mais fácil botar um até então desconhecido jogador de 17 anos como estrela do que envolver qualquer uma das já consagradas estrelas do futebol da época. E por último, segundo os teóricos, um detalhe que passou batido pela CIA era de que algumas chuteiras da seleção canarinho tinham detalhes que não batiam bem com as que eram utilizadas por eles na época. Meu Deus, com tantas provas, como que o mundo ainda não conhece essa história? Você deve estar se perguntando isso. Mas o fato é que tudo isso que eu disse até agora não passa de uma balela. Bom, acho que não seria justo eu vir aqui descascar tudo para mostrar que é tudo uma farsa, até porque isso é dito no fim do documentário. Sim, o documentário que conta toda essa farsa mirabolante termina com a seguinte frase: não acredite em tudo que vê na tela. Traduzindo, o seu criador, Johan Lofstad, sei lá, vai estar o nome na tela, não sei falar isso daqui. Ele armou todo esse documentário
para criticar os negadores do Holocausto, uma causa nobre que foi o que encorajou o dirigente da UEFA e os ex-jogadores de participar aí dessa brincadeira. Ele criou este documentário mostrando supostas provas criadas por ele mesmo, com argumentos inválidos para defender um único ponto de vista, que é o que acontece com os caras que defendem coisas absurdas, é basicamente isso. Este documentário passou na TV sueca e em escolas, para que as crianças criassem um senso crítico sobre algumas coisas. No entanto, o monstro criou vida própria, então não é nenhum absurdo tu acabar vendo algum desavisado aí que acha que a Copa de 58 realmente tenha sido armada. Não é nenhuma culpa do autor do curta, né? Mas talvez o erro tenha sido confiar demais que o público entenderia a crítica, né? Ele esqueceu que algumas pessoas não assistem as coisas até o final. Pelo que eu vi, o documentário está disponível na íntegra aí no YouTube, então para quem quiser assistir tá de graça. Bom, eu já disse que é uma fraude isso aqui, eu achei um tema bem interessante. Como tem poucas pessoas falando sobre isso no YouTube, achei que seria interessante fazer um vídeo sobre, né? Então, bom, se vocês gostaram do vídeo, peço que considere se inscrever no canal, dar um like e comentar qualquer coisa, divulgar para seus amigos, eu agradeço bastante. Então, adeus!